Boa noite, irmãos e irmãs da Associação Espírita Nosso Lar. Estamos aqui mais uma vez reunidos, nesse encontro virtual para refletirmos um pouquinho sobre os aprendizados que Jesus nos deixou, as mensagens que Ele deixou para nós. Então hoje vamos começar fazendo uma prece para iniciar os nossos estudos de hoje e entrarmos em sintonia com o plano espiritual. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, tão querido, nosso guia espiritual, estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, para agradecer primeiro esse momento único em que temos a possibilidade de nos reunirmos em pensamento todos, para falarmos sobre o Seu amor e trazer esse exemplo de amor para a nossa vida. Que o estudo de hoje, que as reflexões que vamos fazer aqui hoje, nos sejam úteis na nossa vida diária, como sempre são, mas que nós possamos entender e aprender um pouco disso que o Senhor veio aqui nos ensinar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos falar, continuando os estudos que vêm acontecendo. Hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a instrução dos espíritos, que é o item 8, uma realeza terrestre. É um relato, E eu vou ler para vocês esse relato. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. No caso, ela, a riqueza, Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e que aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra? Para se granjear um lugar deste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugaste. Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863, que é o ano desse relato.
Bom, então a gente vê aí uma rainha que achou que ao desencarnar, né, que ela, só pelo fato dela ser rainha, ela já estava no reino dos céus, porque ela que tinha um reino, então era digno que ela, ao desencarnar, continuasse sendo rainha do reino. E a grande surpresa que ela teve foi que ela viu pessoas que ela aqui considerava humildes, que ela ignorava essas pessoas, e lá elas tinham muito mais valor do que ela. E ela então percebeu o quê? Que o que nós levamos não é aquilo que temos, mas é aquilo que nós fomos e o que somos aqui, né? É o que a gente constrói, é o bem que fazemos, é quantas lágrimas enxugamos, quanto nós ajudamos os nossos irmãos. O que adianta? Ela foi uma rainha, mas que bem ela fez, né? O que ela praticou de bom, que boas ações ela teve, o que contribuiu para que ela se tornasse um homem de bem, uma pessoa de bem. Então, hoje ela está lá, nesse relato, né, nessa carta que ela mandou, pedindo prece por essas pessoas desencarnadas, esses espíritos sofredores, que são espíritos sofredores, que acreditam que a vida deles é baseada na vida material que levaram aqui, e ela hoje pede e nos alerta o quanto devemos fazer prece por essas pessoas, né? Porque acreditam que o quanto de material que vão ter aqui é o quanto de vida, como será a vida espiritual deles. Bom, e aí a gente vai analisar um pouquinho essa fala de Jesus, quando ele diz que meu reino não é deste mundo. Segundo o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, Pilatos questionou Jesus sobre ser o rei dos judeus. Mas Cristo quis saber se o acusado dizia de si ou se os outros que falavam, ao passo que ele completou: o meu reino não é deste mundo. É inegável que essa frase ela ecoa na mente da humanidade, de geração em geração, pois muitos tentam decifrar ao certo o que Jesus quis dizer e como isso se aplicaria em nossas vidas. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma excelente explicação sobre esse assunto. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Em qual contexto histórico, né, qual era o contexto histórico dessa passagem bíblica, né, quando isso aconteceu. E naquela época, Cristo foi colocado à frente de Pôncio Pilatos. Ele foi nomeado pelo imperador Tibério para exercer aquele cargo de governador. Então ele gerenciava a província romana da Judéia e Jerusalém. E Jesus foi levado até Pilatos com as acusações de que ele estaria infringindo as leis judaicas, desrespeitando os mandamentos, e ainda incitando a revolta política contra o Império Romano. Pilatos, então, sabia que tudo não passava, era uma motivação religiosa, mas como seu histórico com os judeus não era tão bom assim, por conta de algumas polêmicas em seu mandato, ele ouviu o que os sacerdotes tinham a dizer. E aí só o governador tinha o poder de ordenar a morte de alguém. Sendo assim, os sacerdotes enviaram Jesus até ele para que ele fosse julgado e condenado. Só que antes disso, Pilatos resolveu dialogar com Cristo para entender quem era aquele homem. E ele pergunta sobre o reinado de Jesus, mas não entende de fato o que foi dito como resposta, né? E quando Jesus dá essa resposta que o meu reino não é deste mundo, subentendendo que o Cristo se autodeclarava rei dos judeus, o que na verdade Jesus nunca fez. E aí a gente pergunta, então, qual era essa realeza de Jesus? Quando Cristo responde para Pilatos, meu reino não é deste mundo, claramente ele quis argumentar perante as acusações as quais sofria naquele momento, tentando se livrar do jogo de palavras e da falta de interpretação de Pilatos. Então foi uma forma de jogar com as palavras e de deixar, na verdade, registrado uma fala, como muitas passagens e muitas falas de Jesus ficaram registradas, em que naquele momento
a humanidade não tinha maturidade para entender, mas elas ficaram registradas e, digamos assim, como a gente fala hoje, salvas, né? Para que no momento futuro a gente conseguisse entender. O governador buscava referências terrenas para designar o poder que aquele homem exercia sobre o povo da região. Porém, ele sequer fazia ideia do que se tratava. Ele estava querendo saber que reino era esse dentro dali do mundo terreno. Mas Jesus, de forma humilde, disse que Pilatos o havia chamado de rei, mas ele não nasceu e nem veio a este mundo para exercer tal papel, mas sim o de testemunhar a verdade, e quem fosse conhecedor dela compreenderia os desígnios de Deus. A realeza terrestre é que sempre foi enaltecida pelos povos ao longo dos tempos, mas a dita realeza de Jesus era moral e não pertencia a esse plano, dando margem à vida futura. Então essa é a grande mensagem que Jesus quis deixar, que o reino dele não tinha nada de terreno, era muito baseado na questão moral, e estava além do plano material aqui, né? Ele dava margem nessa fala para a gente entender que havia uma vida futura. E aí o que podemos compreender sobre a vida futura? Jesus percebeu que seria inviável naquela época esclarecer tudo o que era preciso, pois o povo não tinha a compreensão necessária para entender suas mensagens. E nas palavras ditas a Pilatos, Cristo relata de forma singela o que o Espiritismo veio complementar como vida futura, pluralidade dos mundos, e que a nossa maior preocupação deveria ser com os aspectos morais e não com essa questão material que a gente tanto se apega, né? Ainda somos apegados. Então é isso aí, a mensagem ficou lá salva, né? E registrada para que no futuro essa humanidade conseguisse entender. O conceito de vida futura tem a ver com focarmos mais nas questões ligadas ao lado espiritual, em vez de nos afligirmos por situações meramente materiais, aos quais não levaremos ao fim do desenlace carnal. Isso também comprovado no relato da rainha, né? Então, essa ideia que a gente tem de que temos de futuro é muito simples. E sempre se remete a algo relacionado a essas conquistas terrenas que nós temos. E a gente deixa de olhar para o ato das boas ações, do amor ao próximo, que é isso que são os nossos créditos, né? Isso que vai contar para que a gente esteja cada vez mais próximo de nos tornarmos homens de bem, pessoas melhores. No entanto, para quem tem a plena consciência da importância de dirigir o pensamento aos assuntos espirituais, compreende que todas as dificuldades às quais passamos, elas são temporárias. Por mais que a gente veja assim, nossa, mas aquela pessoa sofreu a sua vida toda. A vida é essa vida terrena, mas nosso espírito é imortal. Então, tudo que a gente passa de dificuldade, mesmo que seja uma encarnação de dificuldade, é temporário. Porque quando a gente desencarnar e a forma como nosso retorno ao mundo espiritual e a forma como a gente levou e encarou essas dificuldades e as solucionou, isso sim que vai fazer com que a nossa evolução aconteça e nos tornemos melhores. Por isso é preciso que saibamos balancear nossas atitudes e identificarmos que o ponto de vista espírita não é o de condenar, mas ampliar os horizontes em torno da vida futura e da grandiosidade da obra divina. Então, a visão espírita não é o de dizer o que é certo nem o que é errado, mas sim ampliar a nossa visão e mostrar que temos muito além daquilo que vivemos aqui. E o que nós vamos viver amanhã é muito resultado do que fazemos hoje, seja nessa vida, seja em vidas futuras, seja no nosso retorno ao mundo espiritual. Sendo assim, vale a reflexão sobre a frase "meu reino não é deste mundo" e nos aprofundarmos a respeito de como agimos no dia a dia,
com o propósito de darmos preferência para atitudes que nos elevem moralmente. Então, na verdade, meus irmãos, Jesus, todos os seus ensinamentos, sempre nos dá como base o amor ao nosso próximo, né? As nossas atitudes voltadas para o bem, e que isso só nos vai trazer o bem de volta. É isso que traz a nossa evolução, é isso que traz a nossa melhora, e que nós caminhamos para essa evolução moral, essa evolução da humanidade como um todo, como irmãos que somos. Porque também nós não vamos conseguir evoluir sozinhos. Hoje a gente acha, no nosso egoísmo que nós vivemos aqui, que nós somos capazes de nos resolver sozinhos e que o outro não estar bem é indiferente a nós. Mas muito desse sentimento já vem mudando. E como nós hoje já nos incomodamos com o mal que acontece com algum próximo nosso, não tão próximo às vezes, mas nos incomoda. Porque é a moral sobressaindo, aflorando, né, pela questão material, pelo nosso mundo material, esse turbilhão de sentimentos que às vezes a gente sente e que a gente tem que estar sempre nos policiando. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, mais essa reflexão, pensando sempre que o reino de Jesus não é deste mundo e que a gente quer muito estar nesse mundo melhor, né? Transformar o nosso mundo num mundo melhor e estarmos também, quando voltarmos à pátria espiritual, estarmos pensando, termos bons pensamentos e termos no nosso histórico coisas boas que fizemos pelos nossos irmãos. Então vamos fazer uma prece para encerrar o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, quero agradecer esse momento de reflexão, tendo a certeza, Senhor, de que realmente o seu reino não é deste mundo e que estamos aqui para nos prepararmos moralmente e nos melhorarmos, evoluir, para sermos dignos de estarmos em mundos melhores. Peço, Senhor, proteção a todos os nossos irmãos que necessitam muito do seu amor, aqueles que passam por dificuldades, aqueles revoltados, aqueles que precisam de alguém para acalentar e lhe dar carinho nos seus momentos difíceis. Que sejamos, Senhor, esse irmão que pratica o bem, que ajuda o seu próximo. Então, peço a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar.
seu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar.